executar, quanto para você aprender a ensinar. Vem com a gente. Galera, seja muito bem-vindo. Estou aqui com a minha equipe, Vitória da Conquista Bahia, fazendo uma coleta de dados. Estamos no segundo dia e hoje a gente vai explanar um pouquinho para vocês o como que está sendo ali o backstage, né, a avaliação. E tem um assunto muito importante, principalmente para quem é treinador, sobre a importância de mensurar o nível de intensidade em cada processo pedagógico até chegar no HSPU. Então a gente vai entender um pouquinho mais a fundo sobre a importância de cada educativo, a importância por trás de cada processo pedagógico e que isso é muito importante, principalmente para você firmar um processo metodológico para seus alunos. Fechou? Fica aqui na live, a gente vai trabalhar aqui algumas palavras-chave junto com vocês. Se puder, encaminha para o máximo de pessoas possíveis e bora estudar. Estou aqui com the professor, the teacher, o professor Rafael, que é o nosso grande pesquisador e cientista da equipe, junto com o seu time aqui, e ele vai explicar um pouquinho para vocês o que a gente trouxe hoje como um parâmetro avaliativo sobre o nível de intensidade para o HSPU. Beleza, então vocês devem estar acompanhando nas redes sociais do Rafa, a gente está aqui na Arena Sparta em Vitória da Conquista. Trouxe comigo parte da equipe lá do laboratório, do grupo de pesquisa, e a gente vai mostrar aqui parte do que a gente produziu de testes ao longo desses dias. Uma das coisas que a gente foi mensurar foi qual é o percentual de intensidade que se tem quando se realiza exercícios de empurrar com diferentes angulações. Porque no caso, quando uma pessoa está de cabeça para baixo, o peso, né, ou a carga, como muitas vezes se diz, contra a qual a pessoa está trabalhando, é o próprio peso corporal. Então, se eu colocar em cima da plataforma de força uma pessoa de ponta cabeça, o peso, o 100% ali é o 100% da massa corporal, ok? E aí a gente foi fazer medidas o quê? Usando a plataforma de força, colocando a pessoa, por exemplo, apoiada em posição de push-up e com variações, né? Com apoiado no joelho, pé no solo. Vamos fazer, Rafa, que daí a gente consegue alinhar um pouco do que a gente está fazendo de dados, levantou, para vocês entenderem aí o que o professor está falando. Então, ó, só para vocês entenderem o que a gente fez de variação para avaliação, tá? Meramente ilustrativo, tá? O padrão de coleta foi diferente pela plataforma, a altura da plataforma, então a gente fez algumas adaptações em relação a isso. Então, vai lá, professor. Então, em cima da plataforma de força, com os joelhos apoiados, a plataforma vai medir, no caso, qual o peso, no caso, que está sendo exercido aqui. Então, essa vai ser o peso contra o qual ele vai empurrar. É tipo quando você está no supino, né? Você está empurrando, a pessoa pesa 100 quilos, ela está empurrando 50 quilos, isso corresponde a 50% da própria massa corporal dessa pessoa. Então, o que a gente fez? Pegando o peso da própria pessoa, a pessoa apoiada aqui, quantos quilos isso representa? Ou seja, quantos por cento do máximo. Né? Teve a variação de joelho. Joelho, de pé, apoiado. E variações colocando, né, steps de 15 centímetros. Então, step de 15 centímetros, 2 de 15, 30 centímetros. E aí foi variando a altura, 3 deles, né? 60 centímetros, que é a altura de uma caixa em pé. Aqui tem 50 centímetros. E a gente foi fazendo as medidas para depois verificar. E aí a gente ter escalonado o que seria referente à intensidade. Igual você vai fazer. Você vai fazer tantas séries de supino com tantos por cento da massa corporal, tantos quilos, ok? Para a gente ter essa noção no caso do HSPU. O máximo foi com o pé nessa altura, né? 75 centímetros. Isso. Foi assim, galera, só para vocês entenderem um pouco do padrão de avaliação, tá? Exato. E o que cada um correspondeu, Rafa? Vamos lá. Então, olha só que importante. Nesse gráfico aqui está plotado os resultados. Isso aqui é de um voluntário, tá? Então não tem, né, a massa toda. O tempo para processar o dado demanda mais tempo para a gente pegar a média. Mas aqui de um voluntário, isso aqui inclusive é o chão, tá? Com o joelho apoiado no chão. Isso corresponde a 50 e poucos, ao redor de 55% da massa corporal total. Okay? Então, fazer um push-up com os joelhos apoiados,
o treinador já sabe que isso corresponde a aproximadamente 50% da própria massa corporal dessa pessoa. Se tiver com o pé apoiado no solo, que seria o padrão, né, do push-up, isso vai estar ali ao redor de 63%, 65% da massa corporal total da pessoa. Se botar um step com 15 centímetros, isso vai para aproximadamente 73% da massa corporal da própria pessoa. E é curioso observar, olha, que de 15 centímetros para 30 centímetros muda pouco. Aí depois para 45 centímetros, de 30 para 45, também não muda muito. Mas a gente já está aqui ao redor de 76%, 77% da massa corporal total. Onde que vai ter um salto aqui então? Numa caixa de 60 centímetros. Tá? Que vai estar já ao redor de 78%, quase 80% da massa corporal total. E com a caixa na altura de 75 centímetros, isso vai estar próximo de 85% da massa corporal total da pessoa. Seria como a pessoa com o pé apoiado assim, está fazendo HSPU com como se fosse um supino, né, digamos assim, com 85% da massa corporal total. Uma coisa que a gente estava discutindo, né, inclusive, é um outro aspecto que é o quê? Quando eu vou variando aqui, para além de variar o peso, eu vario também a angulação. O que justifica que por que botar caixa, por exemplo, torna ainda mais difícil. Então, muitas vezes a variação em centímetros e a variação da massa corporal que está sendo empurrada, ela não é tão grande. Mas a dificuldade ela aumenta às vezes mais do que esse percentual, porque eu estou mudando o ângulo no qual eu estou trabalhando. E a gente estava até comentando, né, Rafa? A gente não acabou fazendo com o equipamento da eletromiografia para avaliar talvez os grupamentos musculares, mas subentende-se que quanto mais angulado, mais pega a parte anterior do ombro, né? E que isso também é uma base de fortalecimento depois para o HSPU, correto? Só que a importância desse processo pedagógico, né, essa construção pedagógica, e principalmente quando a gente entra numa perspectiva de processo de coordenação motora com o próprio peso do corpo, o quanto que esse trabalho é importante. Então, assim, a gente utiliza a carga externa, porém, a gente mensura ela também através do próprio peso do corpo. Exatamente. Então, por exemplo, o meu aluno está iniciando. Cara, ele pode fazer com... Aí vem as variações também aqui, né? Exatamente. Isso aqui, sei lá, pela lógica ali vai representar 40% talvez do peso corporal, que para quem está começando, isso aqui já vai ser muito intenso. Para algumas pessoas vai ter que ser mais alto ainda. Né? Uma pessoa com sobrepeso, vai ter que trabalhar um pouquinho mais isso daqui. E que representa um peso interessante, né, Rafa? Sim, que é como dúvida. se tu tivesse a barra, tenho 120 quilos, vou colocar 10 cada lado, para quem nunca fez, então é um processo de adaptação que a pessoa vai construir, que ela também consegue construir através com o próprio peso do corpo, né? Exatamente. Com essas variações de ângulos, né? Exato. E a gente testou, né, registrando a eletromiografia de peitoral e de deltoide, com push-up pé apoiado no chão e pé numa caixa de 60 centímetros. Então, o percentual da massa corporal, né, que está sendo exercido peso sobre o solo, que é o que vai ter que ser deslocado, varia em torno de 15%. Só que a atividade eletromiográfica de peitoral e de deltoide, entre o solo e o pé elevado, aumenta 30%. Isso tanto para peitoral quanto para deltoide. Ou seja, eu variei com a angulação, eu variei em torno de 15% o peso que está sendo empurrado, mas a demanda de ativação muscular ela foi o dobro disso, aumentou 30%. Okay? Então, usar variações vai proporcionar, às vezes, variações pequenas, proporcionam uma magnitude grande de demanda de ativação muscular. E fora isso com a eletromiografia, que a eletromiografia não me permite inferir estresse mecânico. Porque muitas das vezes vai ser perceptível, por exemplo, pela percepção que a gente chama de carga interna da pessoa, né? O quanto difícil está. E a gente sabe que quando você vai botando angulação, fica bem mais difícil. Ô, Rafa, vamos trazer um pouco do HSPU? Tipo, o pike push-up, as variações, esses dados para vocês que é bem legal. E principalmente a galera que às vezes acha, eu tô num processo de evolução, quero aprender já direto na parede um HSPU. Ou, eu quero fazer Strict HSPU, quero melhorar meu Strict HSPU, mas eu só quero fazer os educativos lá na parede de ponta cabeça.
Presta atenção nos dados que a gente vai trazer para vocês agora, tá? Porque são dados muito importantes. Inclusive, há 2 semanas atrás eu fiz uma aula com o Calian, que é um dos maiores atletas brasileiros, tá? 2 vezes CrossFit Games, e que eu trouxe para ele essa variabilidade com o pé na caixa, no pike, né? Com manilha e tal, com dumbbell, né? E, cara, era perceptível que o nível de intensidade para ele era muito alta. E a gente vai entender agora o porquê, né? Através dessa avaliação que trouxe, a gente consegue perceber algumas coisas que eram palpáveis de uma forma mais empírica, né? Obviamente, a gente sentindo, percebendo o nível de intensidade, mas agora a gente já tem alguns números um pouco mais interessantes. Inclusive, eu sempre falei, Rafa, que olha só que interessante. Para mim, essa variação aqui, ó, ela tinha um peso de intensidade maior do que muitas outras variações. A sensação de intensidade é alta. Obviamente que aqui a gente está falando também dentro de um padrão técnico de execução, porque é como um push-up, né? Você vai fazer um apoio. Uma coisa é uma pessoa que faz assim, outra coisa é uma pessoa que faz assim, né? Pike push-up, uma coisa a pessoa faz assim. Outra coisa é uma pessoa que faz dentro de um padrão metodológico, base triangular, mensurando a abertura dos braços e que faz nesse processo técnico. O nível de intensidade aumenta. Consequentemente, o nível de adaptação também aumenta na mesma proporção. Exatamente. E aí surgiu justamente essa questão, né? E o que a gente pode fazer para aproximar o máximo possível do HSPU? É a questão do pike. Então, primeiro a gente testou com pike, posição de pike, só que com o joelho apoiado em uma caixa de 50 centímetros, pike com o joelho apoiado em caixa de 60 centímetros e com o joelho apoiado em caixa com 50 centímetros, 75 centímetros. E aí a gente vai ver, né, percentual da massa corporal total que está sendo registrado na plataforma, então é o peso que vai ser deslocado para fazer esse movimento, corresponde aqui a 54, 55% da massa corporal total da pessoa. Ok? Então essa daí é a caixa de 60 centímetros, que vai corresponder a 63% da massa corporal total da pessoa. Ok? E o pike com joelho a 75 centímetros vai ser correspondente àqueles 85, 86% da massa corporal total. Que aí a gente entra naquele aspecto do corpo estar mais na posição vertical. Exato. A distribuição de peso já muda. Muda consideravelmente, porque na caixa com 75 centímetros e a ponta do pé apoiado, a descarga de peso, ou seja, o peso contra o qual você vai empurrar, é praticamente o mesmo, 85% da massa corporal total. Só que mecanicamente aqui é muito mais próximo de um HSPU e, portanto, é muito mais difícil. Correto. Então, para treinar, a pessoa vai assim, estou treinando força de empurrar, só com um push-up, né? Isso não necessariamente garante o mesmo intensidade e a mesma mecânica do HSPU. O meu aluno ele não consegue ainda fazer lá. O ideal seria o quê? Faça esse daqui primeiro. Sim. E aí um processo agora que a gente tem conversado sobre isso, né, são os desdobramentos desse final de semana de reunião nosso, é que vamos identificar e quantificar quantas repetições daqui são necessárias, né, a estimativa para que a pessoa consiga fazer pelo menos uma lá. E até a relação de adaptação, né? Porque às vezes a pessoa, o treino tem 55 HSPU na parede. Aí o treinador quer adaptar ele na caixa, o joelho na caixa. Só que o nível de intensidade, olha só, corresponde a quantos por cento do peso corporal da pessoa? Não vai rolar 55. Até porque a gente estava discutindo em relação a tentar mensurar isso também, né, com o HSPU. Só que o HSPU tem aquela questão da ação de balanço, de keeping, né? Então a proporção, muitas vezes, a gente tem que pensar como se fosse um streaked HSPU. Exatamente. Porque se for uma adaptação para o aluno que está no processo de iniciação, você vai colocar o joelho na caixa para ele, vai corresponder a uma massa corporal dele alta e que o número de repetições tem que ser correspondente àquilo, né? Para que a premissa da adaptação seja o quê? Qualidade do movimento. Porque se ele... Aí tem uma questão, né, Rafa?
a plataforma, pelo tamanho dela, que ela não é específica para mensurar isso, mas a gente não consegue mensurar, por exemplo, com os braços abertos e dentro de um parâmetro técnico, digamos, commodity, assim, que as pessoas fazem na maioria das vezes. Que é uma condição bem sem técnica mesmo, braço bem aberto, cotovelo bem para fora. E, na realidade, entender isso é muito importante, porque a partir do momento que você permite que o seu aluno faça 10, 15, 20 dessa forma, o nível de adaptação dele para melhora de força é muito baixa, comparado a se ele fizesse 5 dentro de um workout inteiro, ou dentro do processo de treino dele, só que num padrão mais técnico mesmo, né? Que é onde a gente identifica o porquê que as pessoas têm tanta dificuldade na força de HSPU. Exato. Então, é que essa questão, eu posso fazer um supino, eu tenho o mesmo peso na barra, só que um eu faço com o cotovelão abertão aqui assim, e o outro eu faço que 45 graus encaixado. Uma amplitude de movimento maior. Exato. O peso, né, na barra é o mesmo, mas essa mecânica diferente. muda consideravelmente. Exatamente. Tá aqui o Ulisses está com a gente aqui hoje que vai dar aula agora, né, para frente aí, não é? De coisa de treinamento de força. A base dele, o background dele, treinamento de força, a gente discutiu essas coisas. Boa. Ô Rafa, vamos talvez os outros gráficos em relação agora com a intensidade do pé na caixa? Vamos lá. Só para a gente fechar aqui o conteúdo e... Show. Galera, você que está acompanhando aí, já encaminha para pelo menos 3 pessoas que você conhece, ou para o seu coach que não está aqui às vezes na live, né? Manda um coraçãozinho, manda um foguinho se você está curtindo também e fala se você tem dificuldade em HSPU ou Strucket HSPU aqui nos comentários. Bora. Então, ó, o Pike com o pé no solo, que nem o Rafa tinha falado, de fato, o percentual da massa corporal que vai ter que ser superada já vai bater só com o pé 65% da massa corporal total. Pike com o pé 30, em cima aqui, de né? um step de 15 centímetros. 30. Vai estar muito similar, em torno de 65%. Então, botar um step só não vai mudar muita coisa, pelo menos no que diz respeito, né, ao peso que vai ser superado. Botando 30 centímetros, sobe só um pouco mais, próximo de 70%. Com uma altura de 45 centímetros, que seriam 3 steps de 15, isso já vai estar próximo de 80%. Agora, com a caixa de 60 centímetros, a gente vai estar acima de 80% da massa corporal total. O que me chama muita atenção, Rafa, olha só, isso aqui não difere tanto, mas o que me chama atenção é que essa variação do chão, assim, proporcionalmente falando, em relação a processo pedagógico, daqui para cá, cara, não é uma diferença brutal. Tão grande, não. Não é uma diferença brutal, galera. Então, olha só, se você executa um pike push-up no solo, nesse padrão que a gente está falando para vocês, a adaptação estrutural sua, ela é muito parecida do que você fazer isso aqui, ó. Olha só que absurdo isso, cara. Então, o básico, ele funciona. O básico gera resultado. O básico bem feito é importante para você e para o seu aluno. E por que a gente está trazendo isso? Porque a partir do momento que você entende a importância do processo de base bem executado, você expõe o seu cliente, você se expõe a uma condição de risco menor. Porque é isso. Às vezes a pessoa quer adaptar o HSPU como parede, cheio de anilha, cheio de abmatch, mas a pessoa não tem base de handstand bem estabelecida, ela não tem uma estrutura bem desenvolvida, o ombro dela não é forte o suficiente, o punho dela ainda não é forte o suficiente, ela não aprendeu nenhum handstand hold ainda, porque é um processo de construção, ela não tem nenhuma base de condicionamento boa, ela está no processo de melhorar a alimentação, adaptação de fortalecimento de core, de musculatura profunda, e aí se você coloca ela nessa exposição de movimento, na intensidade, naquela adaptação do odd, na loucura, a tendência é que ela vai forçar além, né? Tanto que a taxa de lesão de ombro é a maior dentro da nossa modalidade. Então, processo de adaptação, você que é treinador e você que é aluno, é muito importante. Ah, mas não dá resultado fazer no solo. Não é isso que a gente vê aqui, muito pelo contrário. O nível de risco que você tem fazendo uma adaptação no chão, e a relação de força que você ganha é muito boa, muito importante. Show.
É isso, não? professor? Exatamente. Galera, Parte do que a gente trabalhou tá esses trabalhando dias aqui esses dias. E esse conteúdo que vai para o camp. Exatamente. Esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que você vê nas palestras do professor Rafael, tanto no Camp Online quanto nos camps presenciais, tá? É essa perspectiva que a gente gosta de trazer. Por quê? Porque para reforçar a cultura do ensino pedagógico e da base, você precisa entender, você precisa de base mais palpável, né? Eu até falei hoje, né, Rafa? É palatável, que, pô, olha só, é interessante você entender esses números, mostrar para o seu aluno que a relação de força é muito importante para ele, que não adianta burlar o processo que ele vai se machucar, né? Então, ter essa perspectiva, ter essa noção, essa percepção é muito importante. E esse tipo de conteúdo é o que tem tanto no Camp Online quanto no Camp presencial. Este mês de novembro, tá? A gente vai estar lançando a maior oferta da história da IRC. Então, para você que é treinador, que busca um conteúdo como esse, uma forma pedagógica boa, fácil, né? Que ajude você no ensino e melhore o seu reconhecimento onde você está dando aula, esse mês é uma oportunidade única para você, tá? Eu vou deixar essa live salva e você vai comentar aqui nessa live, treinador, que você vai receber um link para entrar no grupo e ficar por dentro de todas as nossas aulas e também por dentro dessa grande oferta que a gente vai lançar ainda nesse mês de novembro. Fechou? Show. Obrigado, professor. Nada. Obrigado, Chan. Obrigado, time. Obrigado, time. Valeu, uma salva Vai de palmas valorizar pra ali, você. ó, pessoal. Ali, ó, galera lá. João Anderson, Eduardo, Salomão, Passos, galera aí. Salomão, meu coach na arena. Rafael, Eduardo, João Anderson aqui do grupo de pesquisa. Ulisses, parceiro nosso na IRC. Exatamente. Na mentoria. Boa. Obrigado, galera. Boa.